Se você viveu o início dos anos 80, com certeza se emocionou com essa voz. A pequena menina de cabelos cacheados que parecia um anjo é Nica Costa. Com apenas 9 anos, ela se tornou a maior estrela mirim do planeta, vendendo milhões de discos. Mas no auge do sucesso, ela desapareceu. O que aconteceu com a menina que tinha o mundo aos seus pés? Hoje você vai descobrir a verdade sobre o sumiço e a volta de Nica Costa. Until the morning sun appears on my own. When I'm down and feeling blue, my own. What I would be is all through. Nica Costa nasceu Domenica Costa em 4 de junho de 1972, em Chicago. Mas para entender a história dela, você precisa conhecer o pai, Don Costa. Don Costa não era apenas um produtor musical. Ele era um gênio dos arranjos, um maestro que revolucionou a sonoridade da música americana nos anos 60. Foi ele quem deu o som moderno e orquestral para a carreira de Frank Sinatra em álbuns históricos como Sinatra and Strings, de 1962. She likes the theater. That's why the lady. Don trabalhou com gigantes absolutos, Paul Anka, Trini Lopes, Sérgio Mendes, Sammy Davis Jr. Ele não apenas produzia, ele transformava canções em obras de arte. E aqui vem um detalhe que muitos não sabem. Frank Sinatra era o padrinho de Nica. Não era uma relação apenas de nome. Sinatra acompanhava o crescimento dela, dava presentes e estava presente em momentos importantes da família. Nica cresceu literalmente dentro de estúdios de gravação. Ela conta em entrevistas que, quando criança, achava que todo mundo tinha um Frank Sinatra passando em casa. Para ela, aquilo era normal. Aos 5 anos, Nica já demonstrava um ouvido musical absoluto. Don percebeu que tinha algo especial nas mãos. Não apenas uma filha talentosa, mas uma artista nata. Aos 5 anos, Nica já demonstrava um ouvido musical absoluto, cantando com Don Ho no Havaí. Don percebeu que tinha algo especial nas mãos. Não apenas uma filha talentosa, mas uma artista nata. Aos 9 anos, em 1981, ficou mundialmente conhecida ao interpretar On My Own em um show na Itália. Não era um showzinho de escola, eram estádios, milhares de pessoas, e ela arrebentou. Ali, o mundo percebeu. Essa menina tinha o It Factor, aquela presença de palco impossível de ignorar. Nica tinha uma técnica vocal, uma potência e uma emoção que deixavam adultos impressionados. O álbum de estreia vendeu 2 milhões de cópias mundialmente. Ela se tornou uma estrela gigantesca na Itália, na Alemanha, na Espanha, mas foi aqui no Brasil que aconteceu algo mágico. Em 1983, a música First Love de Nica foi escolhida como tema da novela Pão Pão Beijo Beijo da Rede Globo. E aí, meus amigos, foi loucura total. They all say I'm not the same. Doesn't even know. Nica Costa se tornou um fenômeno cultural no Brasil. A música tocava em todo lugar, rádios, festas, shoppings. Milhares de meninas brasileiras começaram a usar o corte de cabelo dela, aqueles cachos volumosos e icônicos. Todo mundo queria cantar em inglês imitando a Nica. Ela vendeu mais discos na Itália e no Brasil do que muitos artistas americanos consagrados da época. Nica Costa era uma estrela global, exceto nos Estados Unidos, onde quase ninguém a conhecia. E isso era exatamente o que Don queria. Mas Don Costa era um pai protetor. Ele olhou para a indústria musical americana e viu algo que o assustou. A exploração de crianças, a sexualização precoce, a pressão insana. Ele tomou uma decisão radical. Minha filha não vai ser consumida por Hollywood.
Don elaborou uma estratégia internacional. Ele levaria Nika para a Europa, onde sentia que a indústria tratava artistas mirins com mais respeito e profissionalismo. Em 1983, Nika estava no auge absoluto. O álbum Fairy Tales havia acabado de ser lançado. As turnês estavam lotadas. O futuro parecia infinito. E então, o impensável aconteceu. Don Costa, o pai, o produtor, o protetor de Nika, sofreu um ataque cardíaco fulminante. Ele tinha apenas 57 anos e morreu. Para Nika, aquilo não foi apenas perder o pai, foi perder o escudo que a protegia da indústria, foi perder o norte, foi perder a pessoa que entendia sua música melhor do que qualquer um. A mãe de Nika, Terry, tomou uma decisão difícil, mas necessária. Chega, vamos parar com tudo isso. Eles se mudaram para a Austrália, longe dos holofotes, longe das câmeras, longe da pressão. E assim, Nika Costa desapareceu. Nika passou a adolescência inteira tentando esquecer que tinha sido famosa. Ela ia para a escola como qualquer adolescente, jogava esportes, tentava ser normal. Mas a música estava no sangue, era impossível ignorar. Em 1989, aos 17 anos, ela lançou o álbum Here I Am, por pressão de um contrato antigo que ainda estava ativo. Mas ela odiava aquele disco. Anos depois, ela disse, aquilo não tinha alma, era uma tentativa de me encaixar em algo que eu não era. Nos anos 90, Nika começou a frequentar clubes underground, shows de funk, soul, rock. Ela descobriu os Sly and the Family Stone, Funkadelic, Aretha Franklin de verdade, não as versões limpas que tocavam nas rádios. E foi ali, naquele caldeirão musical sujo e autêntico, que Nika encontrou sua verdadeira voz. Nos anos 90, Nika conheceu o músico e produtor Justin Stanley, que se tornaria seu marido. Juntos, eles começaram a criar um som completamente diferente. Funk pesado, soul cru, rock sujo, com baixos distorcidos e batidas poderosas. Em 2001, ela lançou o álbum Everybody Got Their Something e o single Like a Feather. E o mundo não acreditou no que viu. Cadê a menininha de vestido? Cadê a voz angelical? No lugar dela, havia uma mulher de voz potente, visual soul rock, tatuagens, atitude e uma performance de palco absolutamente explosiva. A música Like a Feather foi usada numa campanha da Tommy Hilfiger e virou cult instantaneamente. E então, aconteceu algo mágico. Prince ouviu o disco. O lendário Prince ficou obcecado pelo som de Nika. Ele entrou em contato, a convidou para abrir seus shows e os dois desenvolveram uma amizade profunda que durou 15 anos, até a morte dele em 2016. Prince se tornou mentor, colaborador e amigo. Ele via em Nika algo raro, autenticidade pura. Nika deixou de ser a afilhada do Sinatra para ser a protegida do Prince. Hoje, Nika Costa vive na Austrália, tem sua própria gravadora independente e faz turnês cultuadas pelo mundo inteiro. Ela não busca o topo da Billboard, ela busca liberdade criativa. Ela trocou os milhões de discos vendidos como boneca da indústria por alguns milhares vendidos. E olhando para o sorriso dela hoje, para a paz que ela irradia no palco, parece que ela fez a escolha absolutamente certa. A história de Nika Costa nos ensina algo poderoso. O sucesso infantil pode ser uma prisão de ouro, mas ela teve a coragem de quebrar as grades, recomeçar do zero e construir uma carreira nos seus próprios termos. Ela provou que você pode desaparecer e voltar, não como uma sombra do passado, mas como uma força ainda mais poderosa. E você? Conhecia essa história? Deixe nos comentários qual música da Nika marcou sua vida. E se inscreva no canal Fama e Nostalgia. Curta, clique em hypar o vídeo e compartilhe.
para mais histórias incríveis de artistas que desapareceram e ressurgiram das cinzas.